Turma boa de conversa. Deixa eu só iniciar aqui a gravação. Isso, boa noite, pessoalzinho, tudo bem por aí, né? Tô feliz, né? Porque ganhei do Santos, isso mesmo. Tá lembrando que eu sou parmeirense, né? Deixa eu ver aqui porque que eu tô. Pam, param. Mas o Palmeiras ganhar não é novidade, né? Estão me ouvindo ou tô sem microfone? Não, tá aberto. Vou compartilhar a tela agora. Vou receber a tela aí. Daqui a pouquinho de guia cirúrgica. Verifica se tá certinho aí, moçadinha. Estão recebendo a tela aí? Belezura. Belezura. Isso. Ô pessoal, essas aulas depois, no caso de vocês, termina meio tarde, mas amanhã, deixa eu ficar mais bonito aqui. Amanhã amanhã essa aula já deve estar postada lá no YouTube, né? Para vocês, porque eu gravo ela agora, amanhã, se quem quiser ver de novo ou depois, né? Hoje nós vamos falar então de guia cirúrgica. Esse nome dá a impressão que é de competência da parte cirúrgica, né? Guia cirúrgica, mas na verdade é competência de se realizar esse dispositivo para o cirurgião usar no ato cirúrgico. Isso é de competência do protesista, ou da pessoa que vai mexer com a prótese, né? Se o profissional for fazer as duas situações, então é ele mesmo, né? Não tem como escapar. Tudo bem por aí, né? Prótese sobre implante, guia cirúrgica. Vamos ver então. Guias cirúrgicas. A guia cirúrgica mostra ao cirurgião dentista a inserção do corpo do implante que ofereça a melhor combinação de suporte para as forças oclusais repetitivas, estética, né, posicionar onde deva ficar legal depois da finalização do caso, e aonde possa facilitar, né, a higienização por parte do paciente. Na verdade, a guia cirúrgica vai orientar o cirurgião a inserir o local melhor, de acordo com a avaliação dele da disponibilidade óssea, né? Porque às vezes há uma briga grande entre o protesista, entre a pessoa que faz a prótese e o cirurgião, por ele não ter utilizado guia cirúrgica. E isso é danado, viu? Porque isso acontece mesmo quando você não puxa a orelha do cirurgião. Porque às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque na hora de finalizar o caso, às vezes o implante está num local inadequado. E aí quem tem que resolver a estética é o protesista. Agora, claro, precisa haver uma conversa boa, porque pode não ter sido culpa do cirurgião. Pode ser que mesmo com a utilização da guia cirúrgica no ato cirúrgico, a hora que ele vai descer o implante para aquele lugar preconizado na guia, onde foi feito, não existe quantidade e qualidade óssea boa, suficiente. E aí ele tem que mudar a posição um pouquinho. Mas o que eu sempre falo, se o cirurgião precisar lançar mão dessa manobra, sair fora um pouquinho, que ele saia, mas aproxime o máximo do ponto ideal que foi determinado pela guia cirúrgica. Deu para entender? Pelo lugar que foi preconizado pela guia cirúrgica, né? Daqui a pouquinho vocês vão entender isso melhor na hora que a gente estiver mostrando as nossas guias, tudo bem? Mas a função dela, na verdade, é direcionar e melhorar, né, no final de tudo, a resolução do caso. Por isso que é importante. Eu até acho assim, a inserção de um implante entre dois dentes não é difícil.
talvez você possa até abortar a utilização da guia cirúrgica, não precisa utilizar. Mas quando tem mais de 2 dentes ausentes e que você vai posicionar os implantes, é primordial a utilização da guia cirúrgica, visto que, anota aí no cantinho do caderno, aonde que deve ser a colocação do implante? Para os dentes anteriores, no centro do dente, ali a nível de cíngulo, né, por palatina, a nível de cíngulo, para os dentes anteriores, idealmente. Para os dentes posteriores, no centro da face oclusal, certo? No centro do dente. Isso são os pontos ideais para a colocação, a inserção do pino implantodôntico, que nada mais é que a raiz do dente, uma raiz artificial, né? O metalzinho que vai ser colocado em titânio ali vai funcionar como raiz. Então, para que a distribuição de força, para que a estética, para que você tenha espaço para a resolução do caso, deve ser, caiu uns trem aqui, deve ser no centro do dente posterior. Tudo bem? Então vamos lá. É claro que aqui não dá para a gente ver todos os tipos de guia cirúrgica, mas a gente vai abordar 2 tipinhos que você pode resolver quase que todas as situações, né? Uma mais completa, uma mais complexa no final, mas eu acredito que com essas sugestões que nós vamos passar dá para você resolver todos os casos, né? Se não tiver preguiça de fazer, não pode ter preguiça. Colhem alguém da prótese aí, visto que a gente vem falando do começo já do planejamento reverso, então precisa nesse momento já estar sabendo, ou pelo menos inteirado que tipo de prótese que você vai colocar, né? Mais à frente a gente vai falar se prótese parafusada, se prótese cimentada, se a presença de flange de gengiva ou não, se protocolo cerâmico, enfim, né? Nesse momento você já deve ter isso em cabeça, já fez esse planejamento reverso para saber que tipo de prótese vai, né? Já está imaginando o caso lá no final. A guia cirúrgica deve possuir alguns requisitos: ser estável, não balançar, né? Ser rígida, transparente, a maioria delas, permitir asepsia, permitir limpeza, né? Porque todo o cuidado que tem no ato cirúrgico, pela colocação desse pino de titânio no leito ósseo, né? Todo o cuidado que se tem na cirurgia, então tem que a parte protética aí da confecção dessa guia, e essa guia chegar limpinha para não contaminar e não colocar em risco todo o processo de osseointegração. Se o arco dental possuir dentes, deverá encaixar sobre esses, né? Ou ao redor dos mesmos para estabilizar, né? Você deve prender nos dentes que tem na boca do paciente. Vamos imaginar, está fazendo a cirurgia de 2 dentes, 2 incisivos. Então você vai fazer a guia de tal maneira que ela vai ficar presa, né? Um tipo de guia presa nos outros dentes próximos, para que ela não balance, te dê segurança ao cirurgião no momento de determinar o ponto ideal para a inserção desse implante. Um implante inserido adjacente a um dente natural, idealmente deve permanecer de 1,5 a 2 milímetros, afastado da coroa nas regiões estéticas. Portanto, uma distância mínima mesodistal de 7 milímetros será necessário. Isso aí quer dizer o seguinte, resumindo, hoje isso já está mudando um pouco, mas era princípio básico. Para você ter condição de inserir o implante em um espaço desdentado de um dente, você tinha que ter esse espaço MD, mesodistal. Estou colando aqui no caderno para ajudar a explicar. De 7 milímetros. Por quê? Porque 7 milímetros, vamos fazer uma continha rápida aí. Se você pensar no implante padrão, que tudo isso era definido em função do implante padrão, a gente começou a falar que ele tem 4.1 lá em cima, né? 3,75 embaixo, lá a nível apical, e à medida que ele abre a plataforma lá em cima, em cervical, onde vai encaixar o dente, né? Aqui é o implante. Aqui é a parte apical, que está lá dentro do osso, e essa parte aqui está para fora, onde vai ser encaixada a coroa. Aqui, 4.1. Aqui, 3,75. Aqui no 4.1, então vamos pôr 4.1 para 7, vamos arredondar para 4 para ficar mais fácil? Vamos imaginar que tenha então de diâmetro ele lá em cima 4. Se ele estiver localizado no centro desse espaço, ele vai sobrar, ele vai deixar 1,5 milímetros para o lado distal e 1,5 para mesial.
que é o necessário para ter a presença da crista óssea. Concorda nos dentes? 1,5 a 2, né? 1,5 entre os dentes aí de crista óssea. Por isso que determinou-se que 7 milímetros seria ideal. Falando em implante padrão, que é o implante 4.1. Se você pensar hoje, existem implantes menores, então espaços menores já dá para trabalhar bem. O que é básico? É básico você deixar 1,5 para distal e 1,5 para mesial, que é a espessura aproximadamente da crista óssea, mesmo esse espaço sendo menor. Se for menor, você trabalhar com implante menor, dá para você também deixar isso aí, né? Essas regras básicas é muito importante, porque não passa por cima disso aí. Aí seu dente fica feinho ali a nível cervical, pressionando demais a gengiva, deixando essa gengiva com o passar do tempo, às vezes com uma irritação crônica. Por quê? Porque às vezes, né, você invadiu ali espaço de crista óssea, está deixando essa papila pressionada. Então, 1,5 de cada lado é fundamental para que depois você tenha a qualidade da estética vermelha razoável. Tudo bem? Então aí tá medindo, né? Mais ou menos falando isso que a gente falou, né? Esse caso aqui só vale a pena falar alguma coisinha. Olhando assim, você fala, poxa, e era uma das coisas que acontecia muito no começo, quando chegou a implantodontia, quando começou a se fazer, o dente ficar longo, como esse caso aqui. Claro que ele vai ficar longo, né? Se é no segmento posterior, caso desse aí, dá para passar tranquilo, não precisa fazer enxertia, nem de tecido mole, nem de osso, desde que o osso tenha espaço ali em direção ao ramo mandibular, né? Desculpa, ao nervo mandibular. Se tiver espaço para colocar o implante, pode colocar. O dente vai ficar mais longo? Vai, com certeza. Mas isso deve ser conversado com o paciente, porque problemas maiores existem ou existirão se você não explicar isso ou não tiver conhecimento e não realizar uma conduta de enxertia a nível de dentes anteriores. Por isso que dentes de implante em regiões anteriores, muitos pacientes vão encontrar ainda com aquele dente grande assim, né? Onde, na verdade, não deveria ser feito o procedimento implantodôntico antes de se pensar em uma enxertia óssea. Agora, claro, se conversar com o paciente, mas eu não quero dente maior não, ou perceber qualquer coisa, o certo aqui seria o quê? Enxerto ósseo, primeiro, para trazer esse abaulado, né, esse volume periodontal mais acima, para depois fazer o dente. Mas normalmente, segmento posterior, a gente não encontra grandes dificuldades para o paciente aceitar, visto que não aparece muito essa situação. Mas em dentes anteriores, com certeza, né? Às vezes é muito melhor você resolver o caso com a PPR, colocando ali a flange gengival e tudo mais, do que colocar um dente grande, enorme, para suprir esse espaço desde a gengival até a incisão ou oclusão, né? Bom, é fundamental que você faça, então, e inclusive isso vai te auxiliar, o enceramento de diagnóstico. E o que é esse enceramento de diagnóstico? Você vai colocar dentinho ali naqueles espaços desdentados, de alguma maneira, para simular, né, a necessidade, a largura, o comprimento, para você ter certeza desses aspectos, do que você quer naquele espaço. Porque às vezes você observa um espaço desdentado na boca e que, ao moldar esse paciente, ter um modelo em mãos, por isso que sempre a gente fala assim na oclusão, o professor Jorbert deve falar com vocês também, para fazer essa avaliação fora da boca, porque às vezes engana, né? Às vezes é numa região posterior ali, a qual você não tem um acesso adequado, você pensa que é uma coisa, na hora que vê no modelo, né, um espaço que é para um dente, está cabendo 2, ou está cabendo 1,5 dente. Como é que faz isso? Então isso deve ser trabalhado. E a melhor maneira de trabalhar isso, de acertar essas questões, é através do tal do enceramento de diagnóstico. O que é enceramento de diagnóstico? Você vai ocluir esses modelos, colocar no articulador e colocar dentes ali naquele espaço, né? Às vezes aumentar um pouquinho mais, diminuir os dois, para ver qual que fica mais simpático, né? Qual situação que fica mais adequada. De repente fica legal, às vezes, você eliminar. Tem necessidade de colocar 2 dentes, porém o espaço fechou, às vezes você vê que fica mais agradável
colocar um dente só. E isso no enceramento, quando você faz o enceramento de diagnóstico, isso te favorece muito para você ter essa visualização da situação, né? Então, para fazer a guia cirúrgica não é diferente. Mesmo sendo um espaço normal, é legal que você comece pelo enceramento de diagnóstico. Como é que isso pode ser feito? Inicialmente, deve ser obtido... Deixa eu puxar aqui minha tela um pouquinho. Inicialmente, deve ser obtido modelos a partir de moldagens com alginato e montados em articulador, fundamental, né? Porque essa montagem vai te possibilitar estudo da oclusão, fundamental para você ver aonde engrenar. É por isso que precisa da guia cirúrgica, é importante fazer a relação entre os arcos, o espaço disponível para as próteses, as interferências, as patologias oclusais, tamanho, posição e contorno adequado dos dentes, isso que a gente vinha falando, né? Ok? Deixa eu corrigir isso aqui, senão eu vou esquecer. Então, a oclusão nas regiões edêntula, como é que é essa oclusão? O dente está instruído, não está? Às vezes há necessidade de uma meloplastia no dente antagônico, né? Isso é planejamento. Posição ideal dos implantes que serão inseridos. Você vai finalizar, claro, você vai ver agora o caminho, o protocolozinho que a gente vai mostrar para vocês, com a sinalização através dessa guia do ponto ideal para a inserção desses futuros implantes. É claro que é em função desse posicionamento que a gente falou, cíngulo dos incisivos e área central da mesa oclusal dos dentes posteriores. Confecção da guia cirúrgica a partir do enceramento de diagnóstico, duplicando o modelo. Vamos ver se a gente vai fazer isso, belezinha? O material que eu pedi, os dentinhos, as placas de acetato, é para que a gente desenvolva uma guia cirúrgica simples, mas que dá para utilizar tranquilamente nos procedimentos implantodônticos. Eu devo realizar a moldagem superior e inferior com alginato, vazar os modelos com gesso tipo 3 ou 4, montar esses modelos no articulador, esculpir ou usar dentes de estoque, fica a seu critério. Eu pedi para vocês comprarem os dentinhos, é mais rápido e fica mais bonitinho, né? Porque tem gente aí que vai esculpir um dente, sai um casquinho de tatu, né? Ainda não aprendeu, mas tudo bem. Então, se você puder comprar os dentezinhos de estoque para aqueles espaços e eles servir adequadamente, é muito mais rápido para você fazer isso. Mas nada impede que você queira inserar os dentes nos espaços edêntulos. Tudo bem? Depois disso, nós vamos duplicar o modelo, vamos plastificar com a placa de acetato sobre o modelo, perfurar a guia e está pronta para a gente utilizar. Vamos ver como é que a gente faz isso? Esse caso aí, olha aí, o paciente apareceu, foi até nosso de curso aí. A gente ia fazer uma PPR primeiro, sabe? Uma prótese parcial removível, que os senhores já são doutores, posicionamento de grampo em T, né? Braço de retenção, braço de oposição, vocês já são doutores nisso aí. 7º período, para definir. Extremo livre, né? Extremo livre aí, bilateral, classe 2 de Kennedy. Então, escuta só, o paciente chegou, enfim, então resolveu no meio do caminho fazer implante aí. Mas olha até que legal. A gente olhando assim, belezinha. Mas a hora que você já dá uma olhada maior, tá vendo onde está pintado de verde aqui? Já era porque, olha que a curva de SPI dele já estava invertida aqui, já começava uma bagunça aí, né? A gente pode melhorar isso aqui um pouquinho fazendo uma meloplastia, foi o que foi feito nesses dentes superiores sem precisar fazer nada. A gente desgastou só a nível de esmalte, melhorando um pouquinho. Não ficou 100% do jeito que a gente queria não, mas já melhorou essa curva que estava invertida, né? A gente melhorou ela subindo, desgastando nesses pontos e um pouco nesse aqui primeiro, isso é planejamento. Depois disso, então, vamos fazer o nosso enceramento diagnóstico. O enceramento diagnóstico nada mais é de colocar os dentezinhos que cabem aí adequadamente para ver a resolução do caso aí. Montou o primeiro pré, ocluindo. Isso aqui que é fantástico e que se eu não fizer a guia cirúrgica, não dá para eu planejar dessa maneira. Você vai entender daqui a pouquinho. Olha só, esse dentinho ele tem que ocluir ali, beleza? Daqui a pouco eu vou colocar o outro ocluindo no seu espaço e depois eu vou
duplicar isso e fazer as perfurações no centro desse dente e no centro desse dente. Agora, você concorda comigo que se eu não colocar, se eu não fizer essa guia cirúrgica, não tiver nada de orientação, esse paciente sentou na sua cadeira, simplesmente você vem aqui, faz a incisão nesse rebordo, abre para lá e para cá e vai tacar os implantes aqui. Você concorda que esse implante, que o ponto ideal era aqui, você pode sair um pouquinho para cá, esse outro, à medida que vai aumentando o número de dentes, essa situação vai ficando mais complexa e a probabilidade de errar é maior. O ponto do implante que seria aqui no centro, às vezes você joga um pouquinho para distal, um pouquinho para lá, e depois para resolver isso, para o protesista ou para quem vai fazer a prótese, ó, porque se o pino estiver sendo colocado no centro, o componente que vai segurar a prótese, tudo bem, ele tem espaço para aplicar porcelana para lá, para cá, para mesial, para distal, para palatina, para lingual. Mas e se esse pino está inclinado demais e está para mesial? Aqui, gente, isso vira um angu de caroço. Daqui a pouquinho, não sei, acho que a gente não chega hoje não. E mesmo a gente adiantando um pouco, é que as aulas de vocês são só de 50 minutos, mas a orientação é para a gente sempre diminuir um pouquinho, para não cansá-los muito, né? Vocês vivem cansados, né? Imagina, não fazendo nada. Fica o dia inteiro tomando café com bolo aí em casa. Bom, mas aí a ideia era completar o seguinte, eu vou mostrar um paciente que eu recebi há algum tempo e vou mostrar o implante aonde foi colocado. Foi colocado quase no nariz do desgramado, né? Ou o colega não usou, eu recebi o caso já feito os implantes, infelizmente. Ou o colega não utilizou guia cirúrgica, não sei, ou ele não teve disponibilidade óssea onde ele queria colocar. Mas aí a minha crítica, que eu detesto isso, ainda bem que eu não conheço, é que se criticar colega, né, porque a gente não sabe as dificuldades que ele encontrou para fazer. Então esse negócio de criticar não é por aí, tá? Vamos primeiro entender. Talvez ele colocou assim também porque não encontrou, mas só que se ele não encontrou o osso naquela região, o certo era ter feito enxertia óssea primeiro e depois fazer o procedimento implantodôntico. Mas quando você não planeja o caso adequadamente, às vezes você só descobre isso no ato cirúrgico. E aí? O paciente já está ali esperando, porque naquela época que foi feito isso, teria que ser feito o procedimento de enxerto, esperar mais 6 meses, fazer os implantes, esperar mais 6 meses para abrir, quer dizer, 1 ano e meio, né? Às vezes o paciente já chegou ali naquele momento com ansiedade já querendo colocar, mas tudo isso aí, com os exames que você tem hoje com a tecnologia, tomografia e tudo mais, prototipagem, não dá para cometer essas gafes, né? Isso já deve ser, se tem essa situação, que ela seja conversada muito antes com o paciente, que seja exposto a essas dificuldades, para isso não gerar um transtorno, um desconforto nesse relacionamento CD profissional. Tudo bem? Vamos lá. Pôs o primeiro dentinho, olha a importância. Não sei o que eu queria mostrar aqui, eu acho que era só a inclinação da curva de Spee. Desculpa, viu? Só porque senão vocês vão me puxar a orelha. Eu falei que era classe 1 de Kennedy, ou classe 2, né? Classe 2 porque eu achei que era desdentado só aqui. Esse aqui é classe 2, modificação 1. Classe 2, que é desdentado unilateral, modificação 1, porque tem um espaço aqui só, né? Bom, vamos lá que minha aula de prótese parcial removível não, é só para ir clareando aí. Depois a gente pode cobrar em prova, né? Então, tudo bem? Foi colocado outro dentinho, olha, colocou o molarzinho, e certeza esse molarzinho está ocluindo no ponto ideal de encaixe dele, para a gente saber. Agora ficou fácil. Agora eu vou fazer a perfuração, né? Daqui a pouco na guia vocês vão ver no centro desse dente, no centro desse, que com certeza é o ponto ideal para a colocação do implante, para que a prótese no processo final fique agradável, tá bom? É isso aqui e no centro desse aqui. Olha lá que bonitinho. Então o dente ocluindo, né? Certo? Aqui também, do outro lado.
Então agora, beleza. Depois de feito isso, eu vou duplicar esses modelos. Como é que eu faço? Acompanhe o raciocínio. Eu vou pegar esse modelo com a cera, vocês vão fazer isso no laboratório, nós vamos colocar 3 dentinhos, no nosso caso lá. Nós vamos colocar 3 dentinhos, certo? Ocluindo com o modelo superior. Não vamos colocar no articulador, porque não, senão a gente toma muito tempo, mas só para vocês terem uma noção. Vocês vão pegar um modelo da maxila e vão ocluir, vão montar os dentinhos, assim. A gente vai colocar esse modelo na água. Juro por Deus que ele está aqui dentro da água, virado com os dentes para baixo. Tá vendo essa cubeta, ó? Deixa ali uns 5 minutos para hidratar, certo? Depois faz um alginato com o uso de uma moldeira. Por isso que eu pedi aquela moldeira para vocês, que necessariamente não precisa ser essa, moldeira Verne. Essa aqui, tá? Vou moldar com alginato. Vou moldar aquela situação com os dentes posicionados, tudo bem? Tá todo mundo quietinho aí? Tá todo mundo aí mesmo? Vocês fugiram. Responde aí alguém. Cadê o Juliano? Cadê a Amanda? Gabriel tá aí, né, Gabriel? Cadê a minha banana lá de... Bora, Cid. Não sou eu, não. Banana não é comigo, não, mas pode tocar aula. Juliano, deu certo lá no banco, tá? Aquele povo lá danado, mas até que fim fui lá e deu certo. Banana deve ser o outro Gabriel, deve ser o Ariado. Ah, o Ariado, é o de Ariado. É o de Ariado. Tá certo. Eu tô pensando que era o Juliano que tava falando. Cadê o Juliano? Tá aí ou não? Parece que não tá não, que é sem vergonha. Tá sim, ó. Então, tá? Então, feito isso, vamos lá. Tá firme e forte, né? Então, olha, eu dupliquei aqui, certo? E vou vazar em gesso aqui. Vou jogar gesso aqui, ó. Gesso tipo 3. Certo? Ó. Gesso tipo 3. Tranquilo? Duplicou o modelo, então. Isso aí é duplicação do modelo. Agora eu tenho um modelinho duplicado, depois que tomar presa. Ok? Vou descer a placa, vou para a máquina, nós vamos aprender a fazer isso. A gente prende a máquina de acetato, a placa de acetato aqui na máquina. Essa máquina aqui era minha. Essa máquina aqui, ela tem um vácuo junto. A máquina que a gente tem lá na escola, ela não tem o vácuo junto. A gente tem que ligar. Tem um botão aqui que você aperta, ela suga, sabe? Essa aqui já faz tudo junto. A hora que a placa... Aqui tem uma resistência aqui em cima, que aquece a placa de acetato. Tá vendo que tá fazendo um papo aqui? Esse papo, né? Essa coisa aqui, é igual ao clareamento, né? Quer dizer, bem parecido, né? Porque o clareamento eu acho que usa uma placa mais mole, né? Aí, a hora que faz esse papo aqui é igual fazer placa de bruxismo, né? Placa para... Mas é a mesma plastificadora? Ou... A mesma. Dá para fazer. Muda o material que usa. Só o material, tá? Entendi. Tranquilo, mas dá pra fazer as duas. E dá pra fazer mais coisa, dá pra fazer chapa de prova e moldeira. Haha, isso é o pulo do gato. Um dia eu ensino isso pra vocês, pra fazer lá, nela, com essas placas aí. Você ganha tempo pra caramba. Bom, enfim, aqui é pra fazer a guia cirúrgica. Vamos aqui, tá vendo? Fez essa curva aqui, a hora que aquecer, que fizer essa curva aqui, você desce isso aqui e aciona o vácuo. Essa aqui, o vácuo é automático, já aciona para melhorar a adaptação sobre essa placa, né? Aqui não dá para vocês... Mas eu acho que dá para ter ideia, assim, ela tá já, né, pregadinha aqui, é porque ela é transparente, ó. Copiou todo o modelo, certo? Ok, a placa de acetato. Agora eu vou recortar isso aí, né? Vou recortar isso aí adequadamente para funcionar como minha guia cirúrgica. Vamos ver. Pode recortar aqui a nível cervical, não precisa, como é que fala? Seguir aqui a margem do sulco gengival, tá? Pode cortar reto, não tem problema não. Eu acho que eles usam essa para clareamento, não usa essa espessura, que essa espessura aí é um pouquinho maior, mais espessa, mas pode usar. A única coisa que clareamento tem que colocar uns alíviozinhos de esmalte, não é? Aqui na face vestibular, para ter espaço para o material clareador ter ação. Acho que é isso mesmo. Feito isso, então eu recorto bonitinho, tá vendo? E ela tá copiando aqui os dentinhos que eu fiz lá, de dentinho de estoque que eu coloquei no enceramento de diagnóstico.
Pronto aí. Desloco ela, tá vendo ela deslocadinha aqui? O que eu faço? Agora tá fácil demais. Eu vou no centro de cada dente, tá? No centro do dente que eu vou fazer o implante, né? Claro. No centro do dente que eu vou fazer o implante, vou com a broca esférica, aquela broca esférica que vocês usam para limpar o casquete que a gente aprendeu. Professor, Pois não. então, para esse guia realmente ter eficácia, ele tem que ser um pouco mais durinho? Mais durinho. A que você trata tem que ser um pouco mais durinho. Né? Por isso que eu pedi, eu acho que de bruxismo. Eu pedi aquela placa para vocês de 2 milímetros, não foi? 1,5, 2. A de 2 é melhor. Entendi. Então entendeu? Tá bom. Para ela ficar mais firmezinha, não ficar balançando muito, senão fica realmente molenguinha, aí o cirurgião encontra dificuldade. Tá bom? Tá bem? É assim, ela é mais durinha. É isso mesmo, ela sai durinha aqui, ó. Até não se preocupem, lá na hora que vocês forem tirar, esse modelo vai quebrar, vai fraturar. Eu não preciso mais dele. Eu vou precisar da boca do paciente. Aqui ele está simulando a boca, mas eu não vou precisar mais do modelo de gesso. Se quebrar algum... no meu caso aqui, eu consegui tirar inteirinho. Mas não precisa. Se quebrar... Não pode quebrar a guia, né? Mas o modelo não tem problema. Olha lá, aqui é só uma maneira didática. Eu vou no centro aqui, né? Dos futuros implantes, onde serão. E vou perfurar com a broca. Marcando aqui. Aqui eu passei essa linha só para você entender que, então, lá no ato cirúrgico, porque aqui não tem o ato cirúrgico, né? Que é da parte cirúrgica. O que vai acontecer? O cirurgião vai abrir o rebordo, vai fazer um retalho, descolar esse periodonto para lá e para cá, acessar o osso, posiciona a guia cirúrgica, agora, orientado pelo furo, que vai estar aqui nesses pontos, tudo bem? Vai estar nesses pontos. Ele vai com a broca lá, seguindo esse longo eixo, acessa o osso, com a broca lança. Vocês já conheceram a broca lança com o professor Rui ou ainda não? Não, né? Ainda não deu tempo já. A broca lança, que é a primeira broca que se fura o osso, né? Aí ele, marca o osso, ponto ideal para essa perfuração. Dá para acompanhar o raciocínio agora como, seguindo tudo isso, eu estou posicionando o meu implante num local mais favorável possível em termos de estética? Concorda? Ó, se eu erro essa perfuração, se eu não tenho isso aqui para me orientar aqui, eu sento. E se eu coloco ele aqui, que aqui e ali em odontologia é um caminhão de diferença, não é? A gente sempre fala isso. Aqui e ali em odontologia, o beiço de uma pulga em odontologia é um caminhão de diferença. Você precisa ver depois a estética. Se eu coloco esse pino saindo daqui, como é que eu faço para encaixar minha coroa? Sai com ela aqui, dou uma cambota nela aqui? É difícil, né? Então, idealmente, deve estar posicionado o meu futuro implante seguindo o meu risco aqui. Tudo bem? Então tá aí, ó, né? A guia cirúrgica, quer dizer, pronto, acabou. Aqui no outro dente, seria aqui, então, vai fazer a perfuração e abre-se o retalho primeiro, faz a perfuração com a broca de lança no osso para inserir adequadamente o implante, beleza? Eu acho que nós vamos... Aí, com a broca, só mostrando, é uma broca esférica mesmo, né? Olha lá, as perfuraçõezinhas. E você esteriliza isso, normalmente esterilizado com uma solução química, né, glutaraldeído ou alguma coisa dessa família, para que no ato cirúrgico o cirurgião possa, mas gente, não deixar, não ficar com preguiça e deixar de fazer isso. Você viu que bobagemzinha fazer? Se você treinar direitinho, até a secretária sua faz para pagar o esmalte e o sapato alto dela que você ajudou a comprar. Até ela dá conta de fazer isso, né? Depois que você treinar bonitinho. Descer no acetato e descer com a placa de acetato e recortar isso aqui. Só precisa entender o que você quer. Depois as perfurações você faz, para na hora utilizar, né? Tão simples e às vezes negada passa por cima de um procedimento desse, né? Ok? Nós vamos então deixar aqui, por aqui, porque eu preciso, aí eu completo a outra guia na próxima aula. Tudo bem? Ó, aqui então seria feito agora o ato cirúrgico, né? Só cortar lá, não tem, mostrando, depois eu tenho os modelos. Depois nós vamos aprender a fazer um guia um pouco melhor elaborado, utilizando
utilizando essa técnica aqui, que é os dentinhos de estoque como encerramento progressivo, mas aí eu mostro na próxima aula, tudo bem? Alguma dúvida aí, alguma pergunta, gente? Depois a gente tem mostrando uma carga imediata, mas mais no final. Sim, mas nós vamos fazer ela. Vocês já receberam alguma notícia aí de retorno ou não? 7º período. Marcelo tá mandando mensagem aqui para mim, Marcelo da Endo. E aí? Dia 14, né? Eu vou fazer exame amanhã, porque também já mandaram para lá para fazer. Deve ser pra gente aprender a fazer essas coisinhas aí. Não sei não, vamos ver. Vamos esperar, né, que a situação melhore. Cada dia, às vezes, modifica um pouco, né, o que a prefeitura fala. Mas a gente está na esperança de voltar e fazer essas coisas juntas. Pessoal, eu vou fazer a chamada aqui. Douglas, sempre, se eu falar para você, eu estou sendo demagógico, porque sempre que eu tomo frente do caso, quando os pacientes chegam pelo meu consultório, sim. Às vezes eu só auxilio, eu vou só para fazer a parte protética e às vezes a decisão é de outros colegas. Não gosto muito, mas aí às vezes é difícil a gente opinar, né? Mas sempre quando eu tenho poder de decisão, sim. Tá? Quando é um dente só, não, mas mais de um dente, sim. Alguma coisa mais? Adriano Marques. Não, a inclinação, Douglas, aí ele deve ficar paralelo, né? Por exemplo, o ideal é que ele fique paralelo ao longo eixo, sem inclinação, né? Agora, um caso ou outro, e é muito comum, né? Devido a essa estrutura anatômica e às vezes a falta de disponibilidade favorável óssea, o cirurgião, por isso que eu falei, não dá para brigar com ele 100% todas as vezes não, porque às vezes ele saiu fora do ponto ideal, porque não encontrou um local, não encontrou osso suficiente aqui. Ele saindo fora, a gente tem condição de corrigir ainda com os componentes, os abutments, os pilares protéticos que nós vamos ver na frente, inclinados, né? Dependendo da angulação que ele deixou, a gente pode corrigir. Por isso que eles estão disponíveis aí no mercado para que a gente possa corrigir. Mas, põe uma coisa na cabeça. Você corrige, mas ficar 100% como um posicionamento adequado, impossível, tá? A gente corrige, melhora, mas você começa a colocar em risco a estética do caso, tá bom? E isso vai aumentando quanto mais longe do ponto ideal tiver. É por isso que eu sempre falo. Se o cirurgião falar para você, não, mas não dá para colocar aqui, quero colocar o implante aqui, não dá, eu vou jogar um pouquinho para distal porque tem mais osso. Tudo bem, se tiver que sair fora, que saia o menos possível. E se ele tiver com a guia cirúrgica, dá. Agora, se ele não tiver, aí ele tem liberdade para vir para lá, para cá, né? Mas aí depois, né? Tá ruim. Ô Cid, você já usou implante zigomático já? Já. No caso premolar que não tem espaço? Meu filho, eu fui o primeiro fazedor, vamos falar assim, né? Eu fui o primeiro fazedor de implante zigomático em Porto Seguro. A gente saía daqui, quer dizer, teve um cirurgião que foi aluno nosso aí, o Eros, vocês devem, não sei se vocês acompanham ele pela rede aí, hoje ele está participando muito com o Ronaldinho das harmonizações facial. Mas ele é o faixa preta lá naquela região. E na época, ele foi aluno nosso aqui, ele saiu, ele habilitou para fazer os implantes zigomáticos aqui em São Paulo, e naquela época, mas ninguém mesmo fazia. Pra você ter uma ideia, na Unifenas nós nunca fizemos um ainda, né? Aqui no consultório eu fiz 2 casos até hoje. E a dificuldade era ter cirurgião preparado, inclusive, para fazer. E ele se preparou e a gente fez vários casos, vários assim, uns 10, 12 casos, sabe? Zigomático. Aí tem que ser atendido a nível hospitalar, tem que ser o protesista junto com o cirurgião, porque normalmente anestesia geral, termina. Hoje até eu acredito que eles estejam fazendo sem. Mas a gente foi fazer alguns casos lá, viu? Eu cheguei a sair daqui sexta-feira, meio-dia, e até domingo finalizar o caso lá e de volta para cá para dar aula na segunda. Nós fizemos alguns casos legais lá na região de Porto Seguro e Eunápolis. Mais em Eunápolis do que Porto Seguro, né? Mas a gente
O primeiro. Primeiro, minha filha, foi mesmo. Aí depois eles aprenderam a técnica e eles fizeram bem. Eles aprenderam a técnica e me chamaram mais. Do Branemark? Oi? É primo do Branemark? É, né? Você vê? Eu queria ter alguma coisinha com o Brenemark, né? O dinheiro que ele deixou. Mas na época, gente, mas só para vocês terem um caso que a gente fez de uma mulher lá, para você ter uma ideia, isso já faz uns 15 anos. A gente cobrou 30 mil reais. Naquela época era para. A gente rachava 50%, mas dava para cobrar umas coisas legais. Né, naquela época. Hoje não acredito que não dê para cobrar esses valores. Faz muito tempo que a gente não faz um por aqui. Eu vou fazer um aí agora de um paciente do Centrinho, viu? Eu e o Rui não, eu e o menino lá do hospital da Bucomaxila. Vamos fazer. Deixa eu lá assistir. Uai, só colar com nós. Tem quem tá me auxiliando lá no Centrinho. Lá, esses dias eu tava falando com a pessoa que autorizei. Aí às vezes eu não vou participar da cirurgia, acho que eu não vou fazer carga imediata, porque lá a gente fazia carga imediata. A gente colocava os implantes zigomáticos, já colocava uma prótese na paciente no ato cirúrgico, ela ali deitada ainda sob anestesia, ela já saía com dente. Mas é mais traumático e mais demorado, né? Porque você pode esperar, colocar uma provisória, né? E esperar um pouquinho para depois abrir e fazer a definitiva. Mas hoje em dia tá usando muito carga imediata, não tá? Demais, se puder colocar, o ideal é já colocar, né? Já sair com a carga imediata. Olha, o ideal para o paciente, eu não gosto muito não, sabe por quê? Quando eu faço as cargas, hoje, mandíbula minha hoje, que a gente faz, 95, 98% sai com carga imediata. Com carga imediata, mas uma provisória. Depois dos 4 meses eu troco 100% dos casos. Sabe por quê? Porque mesmo você prevendo tudo, dá para entender que ali na região que você abriu, na região gengival, não dá para você ter certeza quanto que aquilo vai cicatrizar. E às vezes um pino que você, um mini pilar que você coloca para segurar essa prótese que você selecionou com altura de 3 milímetros, essa gengiva cicatriza, abaixa e ele fica muito exposto, sabe? Então eu prefiro 100% dos casos, hoje eu faço muito com a Roseli, no consultório dela lá, ela faz a parte cirúrgica e a protética, eu prefiro instalar uma provisória hoje, carga imediata, que é técnica também, bastante utilizada, e também é mais tranquilo, né? E porque a carga imediata você faz na hora, ali, né? O cirurgião termina a cirurgia e você já instala. 5, 6 horas de cirurgia. Mas se você vai instalar a definitiva, não dá para você colocar na hora, né? Você vai ter que colocar até 72 horas depois da cirurgia, né? E aí precisa ter uma equipe muito bem montada, com protético, mas mesmo assim eu acho meio corrido, meio trabalhoso. Então eu coloco essa de resina provisória, fica 4 meses, depois dos 4 meses você molda de maneira tranquila, convencional e faz a definitiva. Só tem de adaptação também, né? Sim, tá. Exato. Se você não tiver treinadinho, nossa, o aluno xinga demais curso de especialização para deixar de carga imediata. Depois que você está treinadinho, isso vai facilitando, né? Mas só aqui, meu filho, é danado. Às vezes você colocar assim, o implante ficou inclinado e tal, você não tem muitos recursos, né? Agora você vai fazer depois, moldar, você pode selecionar com um componente angulado para melhorar o caso, e às vezes ali na hora, na carga imediata, não dá. Mas pode ser feito sim, e é indicado, está aí na literatura descrito, né? E 100% das maxilas hoje eu não faço carga imediata. A não ser que o paciente chegue lá amanhã, né, querendo pagar bem e falar que quer ir embora, tal. Mas normalmente a gente dá preferência em fazer a provisória convencional mesmo, sem prender e depois fazer a definitiva. Belezura?